Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Paty Rossetti falando. Sou terapeuta de Sagrado Feminino, vivências de meditação, terapeuta Theta Healer e de barras de Axis. Queria falar para vocês um pouco a respeito dos círculos femininos e se seria uma boa ideia fazer círculos mistos, né? Círculos com os homens também. Eu vou colocar aqui para vocês a minha opinião do que eu já vivenciei nesses anos em que eu participo de círculos de outras mulheres e facilito os meus círculos. E o que eu vejo, o que eu percebo, é que é muito necessário esse resgate das mulheres conseguirem ter um espaço próprio, um espaço de acolhimento e de escuta, onde elas podem se abrir sobre assuntos um tanto quanto delicados. Muitas pessoas pensam que no círculo de mulheres a gente fica batendo papo só, e muitas vezes é isso, isso também é curador, mas assuntos muito delicados da história dessas mulheres são tocados, acabam surgindo por uma necessidade de expressão para que a cura venha à tona. Então, nesses espaços de acolhimento e de escuta e de não julgamento, especialmente não julgamento, nos grupos de mulheres, nós acolhemos essa mulher que muitas vezes pode ter uma história bem difícil, bem complicada, de, às vezes, abuso, alguma violência psicológica ou física, que de repente somatizou em alguma doença, e é por isso que ela buscou o sagrado feminino, porque de repente quer trabalhar alguma coisa de questão de ginecologia natural, quer entender melhor os seus ciclos. Então, muitos temas bem complexos podem vir à tona numa simples conversa em que mulheres se sentem confortáveis, sentem-se confiantes para se expressar. Por outro lado, existem os grupos de homens, muitos grupos de homens têm surgido. Eu acho isso bem positivo, porque eu acredito que os homens têm que se curar também, né? Aliás, os homens eram os primeiros que deveriam ter se curado, mas isso partiu das mulheres, porque nós somos as primeiras em buscar autoconhecimento e autocura, né? Você vai ver em qualquer curso, qualquer formação de integração do ser humano, a maioria é mulher, né? As mulheres estão buscando muito a sua própria essência, né? A sua essência única e original. E eu vejo homens, então, buscando se conectar com outros homens de uma forma saudável, buscando curar essa masculinidade tóxica, e acho isso muito positivo. E algumas pessoas acreditam que os círculos devem ser mistos. Eu penso assim: se você facilita um círculo uma vez por mês, um encontro uma vez por mês, por exemplo, um encontro, 12 encontros por ano, então, um a cada mês. Você pode separar, de repente, um, dois encontros, no máximo três, para um círculo misto, aberto para homens participarem também. Se existirem homens que têm essa abertura para participar e que gostariam de aprender e de se expressar, tudo bem. Mas eu não acho correto, minha opinião, tá, gente? Minha humilde opinião, que todos os círculos deveriam ser mistos. A minha opinião é que a maioria dos círculos deveria ser separados. Porque os homens têm coisas muito específicas de homens que muitas vezes eles não teriam coragem de abrir. Às vezes uma questão de falta de confiança, um problema na sua sexualidade, eles não vão ter muita coragem de se abrir se tiverem mulheres no círculo. A gente sabe como são as máscaras sociais e como os homens podem querer se comportar perto das mulheres e vice-versa, e esconder a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, que é o que faz com que os círculos sejam ambientes tão importantes e curadores. A gente tira as máscaras ali e mostra as nossas fraquezas, as nossas dúvidas, as nossas incertezas e somos acolhidos pelo grupo. É assim que funciona, muitas vezes. Pelo menos é como deveria ser. E se em todas as vezes nós temos círculos mistos, muitas mulheres vão deixar de falar dos seus problemas para dar espaço para um homem falar. E eu já vi isso de maneira bem informal em muitos grupos que eu participei. Quando tem homens, muitas vezes as mulheres
acabam optando por não falar e deixam o homem falar. Então elas perdem o seu lugar de fala, elas perdem o seu lugar de expressão tão necessária para que a sua cura venha à tona, para que possa emergir situações que ela não vai querer abrir porque tem um homem no grupo. E isso não tem nada a ver com ser contra os homens, né? Isso tem a ver com a gente se fortalecer em grupo, porque é muito importante que as mulheres se reconectem de uma forma mais afetiva, né? A gente passou tantos séculos de patriarcado sempre vivendo de uma forma competitiva, né? Isso foi estruturado para ser assim, para que as mulheres fossem rivais e toda essa mentira a nosso respeito, ela precisa ser desfeita. Então a gente precisa estar em grupo, em mulheres, confiando em outras mulheres, confiando as nossas histórias a outras mulheres. E a mesma coisa os homens, eles precisam estar com outros homens, sendo capazes de se abrir. Porque os homens, eles normalmente, de forma comum, cotidiana, eles se encontram para conversar no bar, né, para assistir um jogo, para jogar um videogame, sei lá o que os homens fazem. E não se curam, não conversam sobre assuntos realmente pertinentes. E às vezes vai falar de algum problema bem por cima para não, né, porque às vezes fica com receio ou de parecer fraco, ou tem receio de incomodar o amigo e acaba não falando. Então, o espaço de círculo de homens é muito necessário por causa disso. É fundamental por causa disso. E eu acho muito legal que grupos de homens estão surgindo e partindo da iniciativa dos homens. Porque também tem-se uma ideia de que as mulheres devem tomar os homens pelas mãos e guiá-los até a espiritualidade. E eu acho isso errado. Eu acho que a mulher já tem muitas responsabilidades para com ela mesma, para com os filhos dela, que normalmente as responsabilidades, mesmo tendo, deveria ser de pai e de mãe, mas acabam sendo só das mulheres, né? Vamos combinar que a sociedade cobra mais das mães do que dos pais. Ainda é assim. Tem mudado, mas ainda é assim. Então, os homens têm que ter essa iniciativa de se curar, de buscar, de não ficar para trás. Se as mulheres estão se empoderando, ou seja, estão tomando seu próprio poder para dentro de si, estão conseguindo encontrar as suas forças e com o auxílio de outras mulheres isso se torna muito mais fácil, né? Não precisa sofrer sozinha, a gente percebe que tem uma rede de apoio, isso ajuda muito, isso é muito terapêutico, isso é muito forte. Também os homens devem ter a sua rede terapêutica, a sua rede de amigos em que eles possam de fato abrir-se. Porque se os homens têm tanta dificuldade, o patriarcado também faz isso, né? Que os homens não podem se expressar, que eles vão ser considerados vulneráveis, vão ser afeminados se eles se expressarem. Essa é uma das premissas do patriarcado. Então, eles mesmos devem buscar a sua cura, devem buscar esses grupos de homens. Eu acho muito legal que apareçam homens querendo participar de círculos, mas não acho que deve ser em todos os círculos de mulheres. Eu percebi que muitos homens têm buscado, inclusive vou falar sobre isso em outro vídeo, têm buscado informações, têm vindo falar comigo a respeito do texto que eu escrevi, Sagrado Feminino e Sagrado Masculino. E é muito interessante que eles estão querendo aprender, eles estão querendo entender também. E eu acho muito importante que os homens façam seus próprios círculos e não dependam das mulheres, que eles tomem essa iniciativa, porque isso vai empoderá-los também. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Um beijo e até a próxima.